beleza? Então, legal. Vamos começar então. Legal, moçada, ó. Aula 17, página 177 da apostila 2. Eu preciso que você acompanhe essa aula com a sua apostila, porque como o próprio título da aula diz, essa aula é de exercícios sobre o movimento circular e tem desenhos aí relativamente complexos para eu ficar reproduzindo aqui, tá? Então meu desenho ficaria pior do que o que você tem aí na apostila. Então você vai seguir o enunciado no seu próprio exercício aí na sua própria apostila, tá? Enquanto eu vou dar a teoria aqui e depois a gente vai discutir os conceitos, tá bom, amores? Então olha só, a gente já sabia que existem duas velocidades que a gente trabalha aí. A velocidade escalar, que é a velha conhecida nossa, da qual a gente está falando desde o comecinho do ano, né? Desde as aulas presenciais. Velocidade escalar, que no movimento uniforme pode ser calculado com a fórmula da velocidade escalar média. Tranquilo? Muito bem. Então, velocidade escalar, lembrando, a velocidade escalar também recebe o nome de velocidade tangencial, velocidade linear ou simplesmente velocidade. Beleza? Então fique esperto com esses nomes que vão variar de exercício para exercício. Muito bem, lindos. Então a velocidade escalar, ΔS por ΔT no movimento uniforme, como eu disse, pode ser usada a fórmula da velocidade escalar média, tá? ΔS, deslocamento escalar. Então presta atenção, a velocidade escalar depende do deslocamento escalar num certo intervalo de tempo. Para um movimento circular, a cada volta completa que o corpo der, ele percorre o perímetro da circunferência, que vocês já sabem melhor que eu, que o perímetro é medido por 2π vezes o raio da circunferência. Sucesso? Então a velocidade escalar, 2π vezes o raio, e o intervalo de tempo gasto para que o corpo dê uma volta completa chama período. Beleza? Lembrando que 1 sobre período é igual a frequência, a gente finalmente chega nessa expressão. Então vamos lá. Velocidade escalar, linear ou tangencial. Velocidade escalar igual a deslocamento escalar por intervalo de tempo gasto. Ou velocidade escalar é 2π vezes o raio dividido pelo tempo. Vou chamar sua atenção para um detalhe aqui, ó, tanto aqui quanto aqui, tá? Se você estiver usando um valor da velocidade para de repente calcular o período e um valor para o raio, a velocidade e o raio precisam ter mesma unidade, hein, moçada? Cuidado! Então, por exemplo, se aqui a velocidade estiver em metros por segundo, o raio tem que estar em metros e você vai achar o período em segundos. Sucesso? Muito bem. E aqui V igual a 2πr vezes F, lembrando que 1 sobre período é igual a frequência. Legal. Para a velocidade angular, da mesma forma que a gente viu ali, velocidade é igual a deslocamento por tempo. Então, velocidade angular é o deslocamento angular pelo intervalo de tempo. Para uma volta completa, o deslocamento angular é 2π e o intervalo de tempo gasto numa volta completa é o período. Então, você pode calcular 2π por t ou substituir 1 sobre t por f e aí, finalmente, fica 2πf. Lembrando que a gente pode comparar essas duas expressões, ó, onde 2π sobre t é o ômega, então no lugar de 2π sobre t aqui, ó, você pode colocar ômega e finalmente você chega nessa relação. Velocidade escalar é igual a velocidade angular vezes o raio. E eu também chamei sua atenção mais de uma vez para que essa relação é sempre válida. Então a grandeza escalar é igual à mesma grandeza angular vezes o raio. Então velocidade escalar é igual a velocidade angular vezes o raio. Deslocamento escalar é igual a deslocamento angular vezes o raio. A aceleração escalar vai ser igual a aceleração angular vezes o raio. Posição escalar, que é o S, o espaço, vai ser igual a posição angular vezes o raio. Então sempre você pode fazer essa relação. Pensando nisso, moçada, você vai conseguir, vamos dizer assim, transformar, né, ou converter qualquer equação do movimento escalar, que você já conhece, da cinemática escalar, para uma equação equivalente da cinemática angular. Qualquer equação. Então eu estou dando um exemplo aqui, como essa aula está falando de movimento circular uniforme, eu estou dando um exemplo aqui para você da função horária escalar do movimento uniforme, a função horária do espaço. Qual é a função horária do espaço? S igual a S0 mais VT. Vocês já sabem isso, legal, né? Então S igual a S0 mais VT. Como que eu posso fazer uma analogia da equação escalar para a equação angular? A função horária do espaço para
equação angular vai ser, olha, posição escalar, posição angular. Posição escalar inicial, posição angular inicial. Velocidade escalar, velocidade angular, vezes o tempo. Então é tranquilo, é só você substituir o S por φ, o S0 por φ0, o V por ômega, e aí você converteu as equações. Então, olha, S igual a S0 mais VT. Φ é igual a φ0 mais ômega t. Posição final igual a posição inicial mais velocidade vezes o tempo. Posição angular final é igual a posição angular inicial mais velocidade angular vezes o tempo. Então a relação é a mesma. Mas Breda, não tinha que multiplicar pelo raio? Sim, teria. Só que daí, ó, quem que seria o S? Seria φ vezes o raio. Quem seria o S0? Seria φ0 vezes o raio. Quem seria o V? Seria o ômega vezes o raio, que nem está aqui, ó. Só que daí todo mundo estaria multiplicado pelo raio, né? Como que eu posso fazer? Eu posso fazer uma simplificação dividindo todo mundo pelo R, tá? E daí a equação fica nessa forma simplificada. Bom, lindos, essa equação vai ser legal pra gente hoje. Essa aula trata disso em alguns momentos, tá? Agora sim, amores, ó. Você pode fazer essa relação para qualquer equação da cinemática, como eu disse. Vou extrapolar, por exemplo, a equação de Torricelli, tá? Eu não vou escrever na lousa porque a aula não é sobre isso, mas guarda aí na sua cabeça, ó. Lembra da equação de Torricelli? Velocidade escalar ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração escalar, vezes o deslocamento escalar, né? A gente lia assim, v quadrado igual a v0 ao quadrado mais 2a delta s. Beleza? Se você quiser converter essa equação para a equação angular, vai ficar no lugar do V você coloca ômega. No lugar do V0 você coloca ômega 0. No lugar da aceleração você coloca alfa, que é a aceleração angular. E no lugar do delta S você coloca delta φ. Aí vai ficar assim, ó, ômega ao quadrado é igual a ômega 0 ao quadrado mais 2 vezes alfa vezes o delta φ. E você pode usar isso de novo para qualquer equação. Vamos pegar aquela equação grandona, monstruosa, a maior equação que a gente já estudou até agora. S igual a S0 mais V0 vezes T mais A sobre 2 vezes T ao quadrado. Convertendo para angular, vai ficar φ é igual a φ0 mais ômega 0 vezes T mais alfa sobre 2 vezes T ao quadrado. É só você substituir uma grandeza pela grandeza equivalente do movimento angular, beleza? E assim você consegue trabalhar com qualquer equação angular compatível com o movimento que está sendo feito ali. Sucesso? Muito bem, lindos. Bom, outra coisinha bastante importante que a gente já falou, já fez exercícios disso na aula passada, né? Eu fiquei 2 semanas revisando, só fazendo exercícios e tirando dúvidas com vocês aqui online, né? Pelo Hangouts, que é associação de polias e engrenagens. Uma coisa tem que ter ficado muito clara para você, para que você não erre exercícios desse assunto. Esse é um assunto bastante cobrado em vestibular, por exemplo, o Enem ama esse tipo de assunto, tá? Vira e mexe aparece, o Enem já cobrou exercício com bicicleta e marchas da bicicleta, né? Onde uma engrenagem é ligada em outra engrenagem ali na frente, e o cara vai trocar a marcha, aumenta o raio, diminui o raio da catraca traseira ali, né? Ou da coroa dianteira. Enfim, essa relação vira e mexe aparece nos vestibulares, eles gostam muito, então é bastante importante que você saiba isso. Lembre, moçada, quando você tem 2 polias ou engrenagens acopladas, associadas, ligadas pela periferia, ou seja, pela parte externa da polia, elas vão ter velocidades escalares iguais. Como assim, Breda? Assim, ó. Imagine que eu tenho 2 engrenagens, né, ligadas uma na outra. Essas engrenagens estão girando e uma engrenagem está presa no motor, esse motor força essa engrenagem girar, só que os dentes dessa engrenagem estão encostados no dente de uma outra engrenagem. Quando essa engrenagem aqui gira, ela empurra a outra para baixo e vai empurrando, então elas vão girando juntas. Se você analisar por um instante de tempo o contato de 2 dentes dessas engrenagens, esses 2 dentes aqui, ó, que estão em contato, eles vão andar juntos, encostados um no outro, ligados
um no outro, tá? Então, se eles estão andando juntos, encostados um no outro, a única chance é que eles tenham velocidades escalares iguais. Então, para resolver um problema desse, você vai falar que V da engrenagem 1 igual V da engrenagem 2. Tipo, VA igual a VB, V1 igual a V2, tá? E daí você vai ver quais dados que o exercício deu, ou o que ele perguntou. Ele deu frequência, pediu frequência, deu período, perguntou período, quer que você relacione o que aí? Então daí você vai ver se você vai colocar no lugar do V 2πr sobre o período ou 2πr vezes a frequência, tá? E aí você resolve o problema. Outra situação de polias associadas pela periferia é o exemplo que eu dei, por exemplo, da bicicleta, né? Então você tem uma corrente que está ligada na coroa dianteira e na catraca traseira. Então, a velocidade de cada ponto dessa corrente da bicicleta vai ser igual. A velocidade escalar, tangencial, vai ser igual para qualquer ponto dessa corrente, beleza? Inclusive o ponto da corrente que está encostado com a periferia da coroa dianteira ou da catraca traseira, beleza? Então, a velocidade da periferia da catraca vai ser igual à velocidade da periferia da coroa. De novo, chamando um de A, o outro de B, você vai ter VA igual a VB. Então, sempre que você tiver polias ou engrenagens ligadas pela periferia, pela parte externa dela, você vai ter velocidades escalares iguais. Então, a velocidade tangencial da polia A vai ser igual à velocidade tangencial da polia B, beleza? Iguala, e daí você vai ver quem que você vai colocar aqui. Você vai colocar 2πRA sobre o período A, e aqui 2πRB sobre o período B, ou você vai colocar 2πRA vezes a frequência A, e aqui 2πRB vezes a frequência B, tá? Depende dos dados do problema e da pergunta que o problema fez para você. Você vai associar ou essa equação ali. Sucesso? E quando você tem mais de uma polia ligadas pelo mesmo eixo, vamos de novo falar da catraca da bicicleta. Você tem uma bicicleta aí que tem marchas, se você olhar na catraca da roda traseira, você tem uma catraca grande, uma menor, uma menor, uma menor, uma menor e uma pequenininha. Todas essas engrenagens, todas essas catracas, elas estão ligadas, girando em torno de um eixo comum. Todas elas estão presas no mesmo eixo. Então, quando esse eixo gira, todas giram juntas, beleza? Então, por exemplo, quando o eixo der uma volta completa, todas as engrenagens, não importa qual seja o diâmetro dela, todas deram uma volta completa. Quando esse eixo der um quarto de volta, todas as engrenagens deram um quarto de volta, não importa qual seja o tamanho dela. E daí, moçada, o que você vai ter de comum de todas essas engrenagens? O período de movimento. O tempo que cada uma demora para dar uma volta completa vai ser igual para todas elas, não importa qual seja o raio, o diâmetro de cada uma, beleza? Então todas vão girar com a mesma frequência. Como o ômega depende apenas da frequência, ou se você preferir apenas do período, você pode falar que todas essas engrenagens têm a mesma velocidade angular. Então, preta. Então, ó, desculpa moçada, aqui é assim, né? Enfim... Quando você tem polias ou engrenagens ligadas pelo mesmo eixo, que gira em torno do mesmo eixo, elas vão ter velocidades angulares iguais. Eu dei até um exemplo para vocês, inclusive fizemos um exercício assim, se eu não me engano, na última aula, sobre o planeta Terra, né? Se você tiver um morador que está no Equador, uma pessoa que está no Equador da Terra e uma outra pessoa que está no Polo Norte da Terra, o cara que está no Polo Norte vai descrever circunferências menores, conforme a Terra anda durante um dia inteiro. O cara que está no Equador vai descrever circunferências maiores, vai percorrer uma distância, né, maior do que o cara que está no polo, beleza? Mas todos estão girando em torno do mesmo eixo e todos estão girando junto, presos no mesmo objeto, que no caso é o globo terrestre, beleza? Então todos vão ter a mesma velocidade angular, porque todos vão ter o mesmo período, a mesma frequência, todos darão o mesmo número de voltas no mesmo intervalo de tempo em torno do eixo da Terra. Sucesso? Muito bem. Lindos, de posse desses conhecimentos, vocês estão mais do que aptos agora a encarar, coragem, o exercício 1 e o 2. São dois exercícios bastante complicados. Talvez depois que a gente resolveu o exercício 1, você fale assim, nossa, nem era complicado, não precisou nem fazer conta, de fato, não precisa fazer cálculo nenhum.
para resolver o exercício 1. Mas o que você tem que ter na sua cabeça, muito bem concreto aí, é essas informações aqui. Então aqui no exercício 1, eu espero que você esteja olhando para ele aí, a gente tem várias polias. Polias que estão ligadas através de uma correia, então estão ligadas, presas pela periferia. E você tem outras duas polias que estão presas pelo mesmo eixo, girando em torno do mesmo eixo. E a gente vai ter que relacionar velocidade escalar com período, com frequência de cada uma dessas relações. E daí ver qual é a situação que o enunciado exige da gente, para a gente concretizar aí qual é a situação possível para resolver o exercício, beleza? Então vamos tentar ler juntos aí, ó. O exercício 1 é do Enem, tá vendo? O Enem ama esse tipo de coisa. Para serrar ossos e carnes congeladas, um açougueiro usa uma serra de fita que possui 3 polias e um motor. O equipamento pode ser montado de 2 formas diferentes, montagem P e montagem Q. Por questões de segurança, é necessário que a serra possua, grifa aí, moçada, a menor velocidade linear possível. Então ele vai ter que ter o menor V possível. Só que veja, o motor não gira a serra. O motor gira o eixo dele próprio. O motor gira o eixo do motor. Aí, nesse eixo do motor está preso uma correia. Essa correia vai passar pelo eixo do motor com a mesma velocidade escalar da periferia do eixo do motor. E todos os pontos dessa correia vão ter exatamente a mesma velocidade escalar, tá? Todos os pontos dessa correia vão ter a mesma velocidade escalar. Então, o eixo do motor vai estar acoplado a alguma polia através da correia que passa por ele. Esta polia vai ter em sua periferia, ou seja, no ponto onde a correia está passando, velocidade escalar igual. Sucesso? Muito bem. E daí, essa polia que o motor está girando, moçada, devido a acoplamento da correia aí, está ligada através de um eixo comum com uma outra polia. Essas duas polias vão girar em torno do mesmo eixo. Se elas vão girar em torno do mesmo eixo, elas vão ter o mesmo ômega, vão ter a mesma velocidade angular. Então elas vão ter mesmo período, mesma frequência. Sucesso? Legal. Agora lembre assim, ó, quando você tem 2 ou mais polias presas pelo mesmo eixo, girando em torno de um eixo comum, elas vão ter mesma velocidade angular. Agora olha aqui, ó, velocidade angular igual não significa velocidade escalar igual. Se cada uma das polias que estão presas no mesmo eixo, girando em torno do mesmo eixo, tiverem raios diferentes, elas terão velocidades escalares diferentes. Quanto maior, e agora vai ser a pegadinha aí, o que vai resolver o problema na sua cabeça. Quanto maior for o raio, maior vai ser a velocidade escalar, ou seja, o oposto do que a gente quer aqui. De novo, quanto maior for o raio, maior vai ser a velocidade escalar de um ponto da periferia dessa polia. Lembrando que estou comparando 2 polias presas no mesmo eixo e que, portanto, têm velocidades angulares iguais. Beleza? Muito bem, vamos olhar os 2 esquemas. Primeiro aqui, ó, a montagem P. Moçada, a montagem P, veja, quem fornece velocidade, né? Vamos dizer assim, quem fornece energia, quem provoca a rotação de todo o sistema é o motor. Então, o eixo do motor, você está vendo ali, ó, tem uma polia que ele chamou de polia 1. A velocidade tangencial dessa polia 1 vai ser igual à velocidade tangencial de qualquer ponto da correia. Qualquer ponto da correia. Então, deixa eu ver se eu consigo mostrar para você no desenho que a apostila deu aqui, ó. Então, ó, não sei se vocês estão conseguindo ver aí, eu vou na fé, tá? Aqui, ó, acompanha aí pelo seu caderno que é melhor, mas aqui, ó, o motor tem essa polia 1 tá girando. Todos os pontos da correia que passa pela polia do motor, todos os pontos da correia vão ter a mesma velocidade do motor. Sucesso? Então, ó, essa polia 2 vai ter na sua periferia a mesma velocidade escalar, a mesma velocidade linear do motor.
Portanto, moçada, a polia 3, que está presa no mesmo eixo da polia 2, vai ter velocidade escalar maior ou menor? Ih, Brenda, buguei. Então vamos agora de trás para frente, ó. A polia 2 e a polia 3, a polia 2 é essa polia central, a polia 3 é a polia externa. A polia 2 e a polia 3 estão presas no mesmo eixo, então ambas têm a mesma velocidade angular. A gente já tinha acabado de falar aqui, ó, que quando duas polias têm a mesma velocidade angular, quem tiver raio maior vai ter velocidade escalar maior. Portanto, moçada, qual das duas polias aqui? A 3 ou a 2 que vai ter a maior velocidade escalar? A 3. Por quê? Porque o raio da polia 3 é maior que o raio da polia 2. É isso que você quer? Você quer a maior velocidade escalar? Não, você não quer. Por questões de segurança, a serra, olha aqui, ó, essa linha preta que está contornando a polia 3 nesse esquema P, é a serra. A serra deve ter a menor velocidade. Então a serra não deveria estar ligada na polia 3. A serra deveria estar ligada na polia 2. Porque daí ela teria uma velocidade escalar menor do que a da polia 3. Então a montagem P, por enquanto, está errada, a não ser que a outra seja pior ainda. Vamos ver a outra. A outra montagem aqui, moçada, olha, a correia, em vez de estar passando pela polia 2, que é o que a montagem 1 está mostrando, vê aí na sua apostila, você consegue ver as duas imagens ao mesmo tempo, a correia passa agora pela polia 3. Então a velocidade escalar da polia 3 vai ser igual à velocidade escalar da rotação do motor, porque cada ponto da correia tem a mesma velocidade imprimida pelo motor, beleza? Muito bem, e a serra está passando pela polia 2. Dessas duas polias, 2 e 3, qual tem maior velocidade escalar? A que tem raio maior. As duas têm o mesmo ômega? As duas têm o mesmo ômega, então a que tem raio maior tem velocidade maior. Qual tem raio maior? A polia 3. Então, qual tem velocidade maior? A polia 3. Você quer a velocidade menor? Então, você precisa ligar a serra na polia 2. Essa é a montagem correta. Então, agora, meus amores, nas alternativas, você vai procurar, ó, porque veja a pergunta. Por qual montagem o açougueiro deve optar e qual a justificativa dessa opção? Então, ele tem que optar pela montagem Q. A segunda montagem, a montagem Q. A do desenho da direita, tá? Então, pela montagem Q. Então, pode ser a A, pode ser a B e pode ser a E. Vamos ver o que a A fala. Pela montagem Q. Agora vale a justificativa. Justificou errado, perdeu. Pois as polias 1 e 3 giram com velocidades lineares iguais. Tá certo ou tá errado? Vamos ver, ó. A polia 1, que é a polia do motor, tá ligada pela periferia, devido à passagem da correia, na polia 3. Opa, ligadas pela periferia, velocidades escalares iguais. Perfeito. Por enquanto começou bem. Então, olha, a montagem Q, pois as polias 1 e 3 giram com velocidades lineares iguais. Perfeito. Em pontos periféricos. E a que tiver maior raio terá menor frequência. Verdade, quanto maior o raio, menor a frequência, porque veja aqui, ó, para uma velocidade igual, para uma velocidade constante, o R e o F são inversamente proporcionais. Então, quem tem raio maior tem menos frequência, ou seja, quem tem raio maior dá menos voltas no mesmo intervalo de tempo. A alternativa A está perfeita. Sucesso? Se você ficou com dúvida entre alguma outra alternativa aí, depois me manda sua dúvida no WhatsApp, conversa comigo que a gente esclarece juntos. Falou, lindos? Bom, agora eu quero que você passe lá para o exercício 2. Para o exercício 2. Dá uma lidinha aí no exercício 2, ó, vamos ler juntos? 2 veículos de parquinho de diversões percorrem trajetórias concêntricas de raios 30 e 20 metros. Ah, Breda, então são duas polias ligadas pelo eixo. Não, moçada, os carrinhos são completamente independentes, né? Os carrinhos não estão presos em cima de um disco que está girando. Se esse desenho que ele está dando aí fosse um disco e você tivesse 2 pontos nesse disco, esses pontos estariam girando junto com o disco. Então esses pontos estariam sempre lado a lado, sempre lado a lado. Quando um ponto desse uma volta, o outro teria dado uma volta. Aqui não, aqui são 2 carrinhos. Um carrinho corre numa pista de raio um pouco menor e outro carrinho corre em outra pista de raio maior, mais externo. Beleza?
Muito bem, então eles são independentes, os movimentos são independentes, tá? Então, dois veículos de parquinho de diversões percorrem trajetórias concêntricas de raio R1 igual a 30. Perceba que o corpo 1 é o externo, é o corpo que dá a volta maior. Carrinho 1, raio 30. E R2 de raio 20. Então, o carrinho 2 está mais interno, 10 metros mais perto do centro do que o carrinho 1. Então, ele vai percorrer uma circunferência menor. O 1 percorre uma circunferência maior, o 2 percorre uma circunferência mais interna, uma circunferência menor. Então, uma trajetória menor. Beleza? Com velocidades escalares de 12 metros por segundo. Então, os dois carrinhos estão andando em movimento uniforme e os dois carrinhos têm a mesma velocidade escalar. Peraí, Breda, se os dois têm a mesma velocidade escalar, eles não vão andar lado a lado sempre? Não, moçada. Eles andariam lado a lado sempre se eles estivessem andando numa estrada reta. Andando numa estrada reta. Porque se eles estão andando e eles fazem curva, quem está mais interno à curva faz uma curva de menor distância. Então eles estão andando juntos. A hora que eles entram na curva, quem fez a curva por dentro sai da curva primeiro, porque percorreu uma distância menor. Então daí ele sai na frente. Ou seja, se eles estão fazendo uma curva infinita, que é uma circunferência, né? Eles não param de fazer curva, é uma curva infinita. O cara que está central sempre vai estar dando uma frequência maior do que o externo. Ou seja, o período, o tempo gasto para dar uma volta do carrinho 2, que é o carrinho mais interno, vai ser menor do que o carrinho 3. Quando o carrinho 2 der uma volta completa, o carrinho 1, carrinho mais externo, não deu uma volta completa ainda. Beleza? Esse é o ponto. E qual é a pergunta do enunciado? Quando que esses carrinhos vão ficar lado a lado de novo? Então, no início da corrida, eles estavam lado a lado. Aí esse cara começou a girar mais rapidamente que o outro. Em algum momento, eles ficaram lado a lado outra vez. Ele quer saber quanto tempo depois de dado a partida, ou quanto tempo depois de você ter observado os carrinhos alinhados, eles se alinham novamente. Moçada, peraí, ó. Se um carrinho está girando, né, tá percorrendo um ângulo maior do que o outro carrinho, quando eles se encontrarem novamente, é porque o carrinho que tem velocidade angular maior tá uma volta na frente. Ou seja, tá um ângulo 2π radiano na frente. Então, quando a posição do carrinho 2 for 2π maior que a posição do carrinho 1, é a situação que a gente quer. Nossa, Breda, não entendi nada. Tá, vamos na fé. Vem aqui, ó. Deixa eu resolver com vocês aqui. Pra eu não apagar a lousa, que essa lousa tá ruim de apagar. Vou colocar o meu flip chart salvador aqui, tá? Amores, ó. Esse carrinho tava aqui, esse aqui tava aqui. Esse carrinho deu uma volta, esse aqui também deu volta. Só que esse carrinho aqui, o carrinho 2, ele terminou a volta antes do carrinho 1, tá? Espera só um minutinho, moçada. Para os dois. Tá vendo? Sempre tem que chamar a atenção de alguém durante a aula, não tem jeito. Fé, vamos lá. Então, olha, voltando à vaca fria aqui, ó. O carrinho 2, como ele percorre uma distância menor e ele tá com velocidade escalar igual a do carrinho 1, olha, esse cara tá com uma velocidade V2 igual a 12 metros por segundo, o enunciado me garantiu isso, e o carrinho 1 também está com velocidade escalar de 12 metros por segundo. Os dois têm a mesma velocidade linear, só que o ΔS vai ser 2π vezes o raio. Como o raio 1 é 20 metros e o raio 2, 30 metros, esse cara vai demorar mais tempo para dar uma volta completa. Por quê? Porque ele vai ter que percorrer uma distância maior. Então, quando o carrinho 2 terminar uma volta, o carrinho 1 não terminou essa volta ainda. Sei lá, o carrinho 2 terminou a volta, chegou aqui de novo. O carrinho 1 está aqui ainda, por exemplo. Falta um pedaço para ele chegar ali, né? Então, eles não estão alinhados.
Aí beleza, aí o carrinho 2 vai dar outra volta, o carrinho 1 vai estar sei lá onde, até que em algum momento eles vão estar lado a lado novamente. Moçada, quando os dois estiverem lado a lado novamente, o carrinho 2 vai ter dado um ângulo 2π, ou seja, um ângulo 360, ou seja, uma volta na frente do carrinho mais lento. Você pode imaginar, não sei se você gosta de Fórmula 1, algum tipo de corrida assim, é a mesma coisa. Se o cara que está mais rápido, né, largaram juntos, um está mais rápido que o outro, em que momento que eles vão se encontrar? Se um está sempre mais veloz que o de trás. Em que momento que eles vão se encontrar? Quando o carrinho da frente colocar uma volta de vantagem no carrinho de trás, tá? Então, quando o carrinho da frente tiver dado uma volta a mais do que o carrinho mais lento deu, eles vão se encontrar pela segunda vez. Então, esse que é o lance. É isso que você vai ter que perseguir. Você vai ter que perseguir o seguinte: o carro 2 vai ter que dar uma volta, ou seja, 2π radiano a mais que o carrinho 1. Então o encontro vai acontecer nessa condição aqui, amores, ó. O encontro, né, a situação que o problema pediu, vai ocorrer nesta situação aqui. Se você conseguiu entender isso daqui, você pode ir para a próxima etapa agora do problema, que é o quê? Resolver o problema matematicamente. Como que você matematiza isso? Primeiro que já é complicado entender isso, tá? Então por isso que eu falei, essa aula ia ser meio que um aprofundamento de movimento circular, tá? Obviamente, os exercícios são mais pesados aí mesmo, beleza? Então você entender isso daqui que eu circulei em verde já era complicado, tá? Largou lá na Fórmula 1, largaram lado a lado dois carros, só que um é mais veloz que o outro. Eles se encontraram na largada porque largaram juntos. Quando é que eles vão se encontrar novamente? Quando é que vai haver novamente ultrapassagem se o carrinho da frente é sempre mais veloz? Ou seja, o de trás nunca vai ultrapassar ele. Quando é que eles vão se encontrar de novo? Esse carrinho da frente vai abrindo, até que chega uma hora que ele abriu uma vantagem tão grande que ele ultrapassou novamente o segundo colocado, né? Ultrapassou novamente o carrinho que largou com ele. Ou seja, para isso acontecer, ele tem que ter dado uma volta a mais do que o outro deu. Tá, Breda, entendi isso. Sucesso. Muito bem. Então agora sabe como que a gente vai pensar? A gente vai pensar com aquela equação do movimento angular. Qual, Breda? Aquela, ó. Φ é igual a Φ0 mais ômega t. Aí, lindos, ó. Vamos falar que Φ0, a posição angular inicial, é 0 radiano, tá? Então, os dois partindo da posição inicial 0. Assim simplifica a nossa vida, tá? Fica um pouco mais fácil. Se você não quiser fazer essa substituição, né? Supor que o Φ0 é 0, é só você passar o Φ0 para lá e você trabalha com o ΔΦ. Então, aí você vai falar do deslocamento angular. E você tem que falar que o deslocamento angular do carrinho 2 tem que ser 2π maior que do carrinho 1. Dá na mesma, tá bom? Não tem nenhum problema. Resumindo então, moçada, eu vou ter assim, ó, que a posição angular do carrinho 1 vai ser igual a ômega. Quem é ômega mesmo? Olha aqui, ó. V é igual a ômega R. Quem é o ômega então? O ômega é igual a V dividido por R, ó. Pega o raio, passa dividindo. Ômega é V sobre R. Então vou substituir aqui, ó. V1 sobre R1. Por que você está fazendo isso, Breda? Porque eu não sei o ômega, o exercício não deu. Ele deu a velocidade escalar e o raio, só isso ele deu. Tá? Ah, mas eu não poderia primeiro calcular o ômega e colocar o valor aí? Claro que poderia, manda bala, sem nenhum problema. Se quiser fazer isso, tá sensacional, parabéns, tá? Calcula o ômega 1, calcula o ômega 2 e daí você substitui aqui, sucesso. Mas ó, ômega t, então ômega 1 vezes t. E quem vai ser o Φ2, a posição angular do carrinho 2? V2 sobre R2 vezes t. E aí o que eu quero? Eu quero que o mais rápido, né? O que tem a maior velocidade angular. Moçada, cuidado. Os dois têm a mesma velocidade escalar, têm o mesmo V. O V1 e o V2 são iguais. O enunciado está dizendo que vale 12. Os dois têm velocidade escalar, velocidade linear igual a 12.
tá? Mas quem dá mais volta, quem tem frequência maior, ou seja, período menor? O carrinho 2, o carrinho mais interno. Beleza. Então, o mais rápido vai estar na frente. O que eu quero, então? Eu quero que a vantagem do carrinho 2 sobre o carrinho 1, ou seja, o ângulo que o carrinho 2 andou menos o ângulo que o carrinho 1 andou, seja uma volta completa, 2π radianos, tá? É aí que você matou o problema. Se você conseguiu fazer esse raciocínio, moçada, repito para você, pode pegar, se você tiver irmão no terceiro ano, algum amigo fazendo cursinho, em qualquer lugar que você queira, pode pegar esse exercício quando você encontrar com ele, porque se você mandar para ele, ele vai procurar a resposta na internet e vai mandar para você, não tem graça. Quando você estiver com ele, fala assim, ó, você está fazendo cursinho, né? Pô, eu tô no primeiro ano, me ajuda aí com um exercício de aula. Ah, ajudo sim, do que é? Movimento circular uniforme, MCU. Ah, MCU é facinho, V igual a ômega R. Deixa comigo, manda aí. Mostra esse exercício para ele, fala, resolve esse daqui para mim. Quero ver se ele resolve. Só vai resolver se ele for bom mesmo. Se ele for um cara bom. Aquele cara que tá na pegada, que estudou forte no ensino médio, que aprendeu de fato e que tá agora no cursinho mandando bala, fazendo a parte dele mesmo, tá? Só assim ele vai conseguir. Esse é um exercício difícil, tá? Aí, lindos, o que eu vou colocar aqui no lugar do Φ2? Isso aqui, ó. E o que eu vou colocar aqui no lugar do Φ1? Isso aqui, ó. Aí, ó como vai ficar essa questão, moçada. V2 vezes T sobre R2 menos V1 vezes T. É o mesmo T, tá? É justamente o que o exercício perguntou, é o que ele quer saber. Sobre R1 é igual a 2π. Acabou, meus amores. Acabou o problema. Exercício baita sofisticado, mas você resolveu. O lance é pensar pedaço por pedaço, passagem por passagem. Não adianta querer descobrir uma fórmula mágica para resolver isso, porque até tem, mas não vale a pena. Não vale a pena, porque não é uma pergunta que se vê todo dia, tá? Não vale a pena você decorar uma fórmula que você vai usar só para um tipo de exercício que talvez nunca na sua vida perguntem isso. Sendo que se você souber isso aqui, você resolve qualquer problema de movimento circular. Então, fica tranquilo, acredita na base que você tem uma base forte que daí você resolve tudo. Agora é só substituir aqui, amores, ó. Quem é o V2? V2 é 12. Quem é o raio 2? O raio 2 é... Eu inverti, né? O raio 1 é 30, perdão, moçada. O raio 1 é 30 e o raio 2 é 20. 1 e 2. Ele falou que o 2 está na parte mais interna. Então, ó, por 20 vezes T menos V1, que é 12 também, sobre o raio, que é 30. Tudo isso igual a 2π. O que resta fazer agora? Simplificações. Ó, vou dividir, ó, por 2 em cima e embaixo. 12 dividido por 2 dá 6, 2 por 2 dá 1. Vou dividir aqui, ó, por 3. 12 dividido por 3 dá 4, 3 por 3 dá 1. O que sobrou aqui, então? 6 sobre 10 vezes T é igual a 4 sobre 10 vezes T. Beleza? Então, eu vou escrever ali embaixo como que ficou isso pós simplificações, ó. 6 sobre 10 vezes T, ou 6T sobre 10, menos 4T sobre 10, igual a 2π. Sucesso? Muito bem, lindos. Quanto que é 6T sobre 10 menos 4T sobre 10? É 6T menos 4T, tudo isso sobre 10. Vou fazer mais uma passagem aqui para você não se perder, tá? Ó, 10 é um múltiplo comum. Então fica aqui, ó, 10. Em cima fica 6T menos 4T. Tudo isso igual a 2π. Quanto que dá isso? Deixa eu escrever com outra cor aqui embaixo. Não sei nem se vocês estão vendo. Deixa eu ver aí se está aparecendo ali embaixo. Não, ou seja, ainda aparece. Então acho que vai dar. Ó, então, lindos, veja. Aqui vai ficar assim, ó. 6T menos 4T é 2T. E esse 10? O 10 eu passo multiplicando. 2T igual a 2 vezes 10, 20, π. Divide por 2. Esse T é igual a
10 pi segundos. Então, o t é 10 pi segundos. Pronto, exercício resolvido, tá bom? Como o exercício, aí o Enem, não me deu um valor, desculpa, não é do Enem esse daqui, tá? Não sei de quem que é. Mas como o enunciado não me deu, ó, adote π igual a tal valor, eu não vou substituir, vou deixar a resposta em função de π mesmo. Vocês sempre perguntam na aula, Breda, posso substituir o π por 3,14? Não precisa, não faça isso. Resposta, terminou o problema. Por que você não vai fazer? Porque o π vale π. Tá? Você só vai substituir o π por um valor aproximado se o enunciado falar adote π igual a tanto. Então ele mandou adotar o π igual a 3, 10 vezes 3, 30. Mandou adotar o π igual a 3,14, 10 vezes 3,14, 31,4 segundos, beleza? Então, se ele não deu o valor de π, deixa em função de π. Exercício resolvido. Tá bom, galera? Bom, era isso. Espero que vocês tenham entendido.